Boa noite, Renato. Eu te ouço bem. Bom, primeiramente gostaria de agradecer a todos que estão participando de mais um evento aí, né? Como eu tenho comentado com vocês, a ideia é difundir um pouco mais sobre a produção de biológicos, o que o que se tem hoje de atualidade na produção de bioinsumos, aplicação. E hoje a gente vai ter um tema que é um paralelo aí com a última apresentação que a gente teve com o professor Gilberto, da USP. Né? Nós vamos tratar de um assunto que é a luz, né, como um fator benéfico, né, um fator positivo ou negativo, dependendo do ponto de vista. O professor Gilberto, ele virá para essa apresentação também. Como está chovendo bastante em Ribeirão Preto, eu acredito que talvez ele deve ter tido algum contratempo. Mas vamos começar as discussões aqui e qualquer coisa, enquanto isso, eu vou tentando falar com ele para ver se houve algum imprevisto. Bom, pessoal, no final gostaria primeiramente de apresentar a vocês aí o William Mesquita Mendes, né? Ele é coordenador de bioprocesso da Albion Bioprocesso e Biotecnologia. Né? Muito obrigado, William, por ter aceitado esse convite, tá? E muito obrigado ao Bion também por ter feito esse apoio e esse evento. William, se quiser se apresentar um pouquinho. Sim, meu nome é William. Primeiramente, Renato, muito obrigado pelo convite, tá? Pela oportunidade. Tá? Eu sou engenheiro agrônomo, sou formado pela Universidade Federal do Mato Grosso. Trabalho com microbiologia já tem aproximadamente, desde contando com a iniciação científica, já tem aproximadamente aí uns 10 anos. Tá? Hoje em dia, eu coordeno o laboratório da Albion Bioprocessos, e aqui nós desenvolvemos tanto processos com fungos, com bactérias, para terceiros, para empresas, né? E a minha caminhada acabou, mesmo sendo agrônomo, sendo direcionada um pouquinho mais para essa parte da biotecnologia. Tá? E a biotecnologia, já trabalhei em uma biofábrica que ela atendia algumas propriedades no estado do Mato Grosso. Tá? Então, o foco sempre era produzir, ter um produto de qualidade e levar esse produto diretamente para o campo. Tá? Então, a ideia e o tema, ele é muito pertinente, ele faz presente desde a produção do fungo até a sua aplicação e o correto posicionamento no campo. Então, acho que o professor tem muito a contribuir nessa discussão conosco. Bacana, William, muito obrigado. Não sei se talvez o professor conseguirá vir, tentei contato com ele, enfim, mas vamos seguindo. Bom, pessoal, para quem acompanhou o nosso último encontro na semana passada, o professor Gilberto apresentou uma série de estudos na qual ele vê, né, eu vou desmembrar aqui em duas partes, o processo produtivo, né, efeitos positivos que a luz influi no crescimento de fungos filamentosos, tá? E efeitos negativos que a incidência de luz UV interfere na germinação de fungos, né? Isso que a luz UV interfere na germinação de alguns fungos e isso acaba atrapalhando o crescimento, o desenvolvimento e pensando em um produto, isso acaba atrapalhando a efetividade do produto realmente no campo, tá? Quando a gente trabalha aí com produção de fungo filamentoso para controle biológico, seja ele um fungo entomopatógeno ou seja um fungo fitopatógeno, a gente tem hoje algumas características para a produção. Por exemplo, falando de fermentação sólida, a gente tem um substrato, a gente tem uma temperatura para que esse fungo possa se desenvolver e a gente tem uma condição de umidade.
Porém, tem mais um fator aí que é interessante a gente destacar, que é o fotoperíodo. Tá? Fungos filamentosos, por exemplo, os mais comuns aí utilizados em controle biológico, nós temos Bovéria, Metarrhizium, Tricoderma, Isária famosa rosa. Todos esses, quando você incide uma luz sobre ele em um determinado comprimento de onda específico, ele tem um desenvolvimento muito melhor, tá? E é notório quando a gente vê um saquinho, por exemplo, em fermentação sólida, quando a gente vê um saquinho que cresceu sob a presença de luz e um saquinho que não cresceu sob a presença de luz. Existem hoje vários artigos na literatura que indicam que alguns comprimentos de ondas muito específicos estimulam a ativação de genes que fazem com que esses fungos cresçam mais, cresçam melhores, né, e se tornem mais resistentes a algumas variações ambientais. Isso a gente tem esse conhecimento a gente tem mais bem consolidado em fermentação sólida, onde é possível a gente expor, né, o crescimento fúngico ali diretamente, né, a uma área muito maior de algum comprimento de luz específico. Mas também a luz ela é benéfica nesse ponto, mas ela pode ter um aspecto negativo. Aí é onde eu chamo o engenheiro agrônomo William, porque quando a gente faz a aplicação de biológico, o principal cuidado que a gente tem que ter é que o biológico, né, o fungo, a bactéria, seja ele, é um ser vivo. E o horário que a gente faz a aplicação de um biológico na lavoura é extremamente importante por conta do índice de radiação ultravioleta. Sim, não Renato, é, William? é muito importante o horário de aplicação e o correto posicionamento desses produtos. Tá? Eu gostaria de voltar um pouquinho quando você coloca sobre os tipos de fermentações. Na fermentação submersa, então, a gente não, ou se tem essa luz na presença do fungo, é pouco. Então, tem que se avaliar a influência também, mesmo porque a gente não tá produzindo esporos, propriamente disso. A gente tem outras estruturas reprodutivas do fungo e também é necessário avaliar a incidência, a influência que essa radiação, que esse comprimento de onda vai ter em cima dessas estruturas produzidas. Tá? Dito isso, o posicionamento em geral para fungos, para biológicos, ele tem sido ou a partir das 4, 5 horas da tarde, dependendo da região onde nós estamos localizados. Por quê? Porque a gente tem uma menor incidência. E essa incidência está relacionada também com essa proteção desse fungo. Então, eu acredito, eu e o Renato tivemos algumas discussões até relacionadas que acreditamos que a ciência também ela caminha para estudos de novas moléculas, de novos protetores solar para tentar encurtar um pouco esse horário de aplicação. E também, muitas vezes, você pode entrar com aplicações até noturnas. Em algumas propriedades isso é possível. Claro que isso depende muito do manejo e da recomendação de cada propriedade. Lembrando sempre por quê? Porque o fungo ele é um ser vivo. Então, nós temos que tomar esse cuidado para que haja um controle efetivo da praga, da doença. Então, aí ele tem que ser posicionado e utilizado de maneira correta. É quase igual aquela orientação que a gente recebe dos dermatologistas, né? Vá à praia até às 10 horas da manhã, depois vá à praia só depois das 16, Isso. 17 horas. É a mesma, parte do mesmo princípio, né? Porque a gente tem uma alta incidência de luz ultravioleta de 10 horas até as 4, 5 horas da tarde ali, que se para nós
que temos aí uma série de proteções aí, como melanina, entre outras coisas, já é uma coisa que traz uma lesão ali, né, por mais que mínima. Imagina para um fungo que tem uma sensibilidade muito maior. E uma coisa interessante é falar ainda, pegando mais os efeitos, a parte negativa de ação de luz ultravioleta sobre fungos, né? Hoje o desenvolvimento de formulações que visam ter um efeito protetivo solar, né, é uma coisa que vem sendo bastante buscada, ansiada pela indústria, exatamente pelo que você falou, William. Trazer essas possibilidades de horário de aplicação para mais cedo. Pensa, ter que aplicar e realizar um manejo todo desse 6, 7 horas da noite até de madrugada. Enfim, né, fazer com que isso ocorra mais cedo, né, muda toda a dinâmica de uma produção rural. Claro, a gente também tem que salientar que esses posicionamentos também, né, que o nosso tema está focado em luz, mas esse posicionamento também não está focado apenas na radiação solar. Bora deixar claro aqui, sim. Mas é que o nosso tema, como ele está sempre focado na influência dessa radiação, então esse posicionamento ele é pertinente. É que só falando aí num contexto geral, é que depois das 16 você tem um maior índice de umidade, né? Você tem várias condições muito mais propícias para o desenvolvimento fúngico, por exemplo, e enfim, bacteriano também. Bom, mas aí falando de efeitos positivos, né? A luz tem só um efeito negativo sobre o crescimento de fungos? Não, ele tem um efeito positivo. Hoje na literatura a gente tem vários trabalhos, até por exemplo, quando a gente vai fazer um cultivo de fungo em uma BOD, né, a gente faz a seleção lá de fotoperíodo 6, 18, 12, 12, 24, 24, 12, 12, 12, 0. Então, é notório, eu já trabalhei principalmente em produção de arranjos para controle biológico e fermentação sólida. E é muito notório que quando a gente cresce um fungo sobre uma luz branca, ele tem um desenvolvimento muito melhor. E eu me recordo que o professor Gilberto mencionou isso na apresentação que nós tivemos na semana retrasada, que a estimulação de crescimento, né, a estimulação da luz em fungos, metarrhizo, bovéria, tricoderma, isso aumenta muito mais a tolerância dele a algumas variações ambientais, né? E aí agora interessante seria a gente trabalhar isso não só na sólida, tentar ver, focando ainda em luz, como se diz, um método para trazer isso para a fermentação submersa, né? Porque a gente tem hoje uma área, hoje a produção de fungos em fermentação submersa ainda está em grande expansão, mas utilizar esses artifícios para também conferir alguma vantagem a mais aí na fermentação submersa seria muito interessante. William, você já pensou em alguma ideia assim, só para produzir bovéria com luz? Renato, quando terminou a palestra, a gente teve presente na semana passada, o professor terminou a palestra e a exposição e acabou que não deu tempo de interagir entre eles. Então, eu já pedi o número do professor para o Renato. A minha primeira dúvida para o professor ele tinha colocado que o esporo, mesmo se ele não produzir sobre a
sobre o fotoperíodo, se a gente fizer uma pequena exposição dele, ele não colocou o tempo nem o comprimento de onda, que também são fatos que ainda me instigam, me deixam curioso para saber, por quanto tempo e qual comprimento de onda, a gente estaria também expondo esses esporos da fermentação sólida, ele também estaria expressando esses genes e conferindo essas resistências. A minha dúvida depois para ele foi o seguinte: a gente trabalha com fermentação submersa, e na fermentação submersa, ele colocou que o blastosporos, os produzidos, ou os microescleróides, os blastosporos e os clamidósporos, eles vão ter tolerâncias, eles possuem mecanismos de resistências também diferentes. Mas ainda me surgiu a dúvida também: e se eu colocar uma luz no reator, ou se eu deixar, no caso os bioreatores da Albion, eles possuem uma luz que permite você visualizar lá dentro. Se eu deixar essa luz acesa, ou se eu trocar ela por uma luz de comprimento específico, mas vai estar só na superfície. Então, foi a única coisa que eu pensei na hora. Por outro lado, quando o professor colocou que nós temos que um curto espaço de tempo já é suficiente para conferir resistência, o ato de eu envasar com uma mangueira translúcida ou colocar um pequeno espaço da minha mangueira, do meu invase, no processo final, ele vai conferir essa resistência. Então, são muitas dúvidas ainda. Acho que a ciência, na verdade, né? Ela caminha em torno das dúvidas de acordo com o conhecimento é construído. Então, nós precisamos ainda construir melhor ainda construir a ideia em volta desse tema. A primeira coisa, a luz importa, por exemplo, no caso de metarrísio, para um microescleróide? Ou não? Uma coisa que nós precisamos avaliar também antes de falar, não, beleza, vou colocar uma luz dentro do bioreator. Eu acredito que quando você... que assim, fermentação... Não que eu seja fã de fermentação sólida, tá? Mas eu gosto de falar de fermentação sólida. Mas quando a gente fala de fermentação sólida, né, onde que os estudos sobre luz estão mais concentrados, hoje a gente tem uma estrutura focada em fermentação sólida, que são os coníveis, né? Agora, quando a gente parte para fermentação submersa, abre-se um novo mundo aí. Porque do modo que você maneja a fermentação submersa, você tem a produção de microescleróide, tá? E o William que não me deixa mentir, que ele é o mestre na fermentação submersa. Você tem a produção de blastosporos, ou você tem só a produção de hifa. E aí, assim, a utilização, por exemplo, igual você falou, de uma luz ali do invase, uma mangueira translúcida, depende da estrutura que a gente estiver trabalhando, pode sim, de repente, conferir uma tolerância a mais, aí, não sei. Porque se você parar para pensar que hoje é possível você limpar uma piscina utilizando uma tubulação com uma UV dentro, né? Por que não passar exposições controladas e pequenas e passar isso por um tubo com uma manta aí de luz branca? Por que isso não poderia trazer algum efeito positivo? Eu coloquei agora aqui no Google um simples, algumas palavras-chave falando de Blue Light to Receptors em Bovéria. A gente acha vários artigos aqui falando de como efeitos, né, fotônicos, né, como efeitos estimulados por luz azul, eles influenciam diretamente na colidiogênese. Então, assim, ideias aí pra gente vislumbrar e criar ideias aí pra gente inventar novos procedimentos de produção e inventar novas
novas técnicas aí que venham trazer benefícios para as nossas produções são diversas, entende? Eu entendo, eu já sou assumido fã da fermentação submersa, tá? Eu gosto do desafio mesmo. Então, tá, eu adoro trabalhar com essa parte, porque exatamente esse desafio é que motiva. Dependendo, o mesmo fungo, dependendo da concentração de açúcar que a gente trabalha, dependendo da fonte de nitrogênio que a gente trabalha, ele vai dar estruturas diferentes. Hoje mesmo eu estava conversando com a Ana Carolina, obrigado, Ana, pela participação, que era em relação exatamente a alguns fungos específicos darem preferências para fontes ou de carbono ou de nitrogênio mais complexas. E a gente parte do pressuposto que se a fonte ela é simples, estaria prontamente disponível para o consumo, esse micro-organismo ele ia aproveitar mais rapidamente, desprender menor energia para fazer a quebra desta molécula, então a gente conseguiria ter um rendimento no menor tempo, quando não é verdade para todos os fungos. Então, alguns fungos a gente coloca uma fonte simples e a gente tem um baixo rendimento. Quando você altera para uma fonte mais complexa, a gente consegue um rendimento muito melhor a nível de tanto de biomassa, ou biomassa fúngica mesmo, gramas por ml ou gramas por litro, quanto no rendimento de UFC. Então, isso tem que tudo ser avaliado também. Ao mesmo tempo, também essas fontes interferem na estrutura que eu estou querendo. Uma coisa que a gente tem que ter em mente na fermentação submersa é o tipo de estrutura que eu quero. Qual é o meu objetivo? Se o meu fungo eu consigo com essa espécie, essa cepa específica, ter uma grande produção, por exemplo, de blastosporos ou não, a gente vai conseguir produzir microescleróide. Então, tem que se ter noção do que qual é o teu objetivo para você trabalhar lá na tua fermentação, no meio, na seleção dos meios do meio de cultura, ou na seleção dos elementos traços que você vai utilizar. Somados a isso, nós também temos, que é na verdade um dos maiores desafios da fermentação submersa, e que na fermentação sólida também já está bem estabelecido, que é o shelf life desse produto. Essas estruturas, muitas vezes, elas não temos uma formulação já pré-estabelecida e que a gente vai ter um shelf life de 6 meses a 1 ano. E quando se tem essas informações, elas estão protegidas por patentes, elas estão sobre registro de confidencialidade nas empresas. Por quê? Porque isso é importante. Tá? Isso é importante, além, muito mais até, do que da fermentação em si. Claro, isso tudo a gente trabalha, as equipes trabalham em conjuntos, mas você manter a viabilidade deste fungo, ela na indústria, para que possibilite a comercialização dele num período maior de tempo, isso é muito importante. Tá? E também eu gostaria Renato, como você é fã da fermentação submersa, a fermentação bifásica também, né? A gente pode trabalhar em conjunto, sem nenhum problema. Neste caso, o inóculo, no caso, ele pode ser produzido nos bioreatores, no shake, e você utilizar isso para inocular o arroz ou a sua matriz ali, que vai servir para a multiplicação dos seus conídeos. Sim, o que você comentou, William, é extremamente interessante. A fermentação submersa, como eu disse mais cedo, né? Você consegue manejar ela e caminhar para o lado que você quer. Óbvio que não é tão simples assim, mas quando a gente pensa em trabalhar com uma coisa muito diferente, por exemplo, como incidência de uma luz, de alguma coisa, de algo mais específico, né, para conferir uma resistência maior aos nossos produtos, é interessante realmente você saber o que você quer. Se você quer um blastosporo, se você quer uma fermentação
só com micélio, você quer uma fermentação que tenha microesclerótico e fazer aí, traçar um objetivo, né? Se eu quero, por exemplo, fazer uma fermentação com blastosporo e eu quero realmente fazer com que isso, pensando ao longo da cadeia, desde a produção lá no laboratório até o produtor que leva isso para o campo, que aplica, né? Eu preciso pensar nas condições de aplicação, preciso pensar como essa fermentação vai ser conduzida. E também puxando a ideia aí do tema dessa apresentação de hoje, dessa discussão que é luz, é pensar no que a gente vai trabalhar em cima para fazer com que a gente confira ao fungo uma tolerância maior à radiação ultravioleta. Por exemplo, seja ali trabalhar com protetor solar, com fotoprotetor, tem, né, vários artigos aí, várias coisas da literatura que a gente consegue achar e ver, né, o que dá para a gente trabalhar com fotoprotetor. E também dá para a gente usar a luz contra a luz. O que seria a luz contra a luz? Pegar essa luz, trabalhar de forma controlada essa incidência e fazer com que isso possa gerar uma tolerância ao estresse fúngico, né, ao estresse fúngico pela luz ultravioleta da radiação solar. São muitas coisas a se pensar aí que a gente elucida várias ideias aí e aí depois só o William põe em prática. Calma lá, Renato. São muitas ideias, realmente são muitas colocações pertinentes, mas algumas, às vezes não, muitas vezes a gente tem que filtrar para tentar direcionar, porque senão a gente pulveriza demais para onde está indo, em virtude de como é um mundo novo relativamente, essa produção em larga escala comparada com a fermentação sólida, então tem muito a se conhecer ainda sobre ela. Mas a importância da luz, você me coloca você realmente me coloca numa posição de, se eu colocar uma luz durante a fermentação, o que eu melhoro? Será melhor também metabólicos secundários? Eu melhoro o que a gente consegue? Qual o comportamento do fungo? Realmente é incrível isso. A gente entra ali num mundo que a gente não domina muito, que é a física, né? Porque a luz ela num bioreator, no sistema fechado, por exemplo, ela vai ter ali uma determinada camada de ação. Mas como os bioreatores eles têm um sistema agitado aí que permite a mesma célula que está lá embaixo no final, ela estar lá em cima, é uma coisa a se pensar. São testes interessantes aí que hoje a literatura já nos baseia de muitas informações a nível molecular aí de análise genética e respostas. E aí depois pegar todas as informações, né, que estão na literatura com foco nisso, por exemplo, e começar a transformar isso aos poucos em escala industrial. Sim, isso é muito importante mesmo. Assim, temos que caminhar exatamente para isso. É um desafio da fermentação submersa, toda essa ausência de conhecimento, essa ausência de informações, mas a gente vai caminhar nós estamos caminhando, né? Nós estamos caminhando para que ela seja cada vez mais aceita, no sentido de ter um produto com qualidade também. E Renato, também o que é importante também colocar, né, é o produto depois, né? É a questão da formulação. Além da gente falar da luz, você falou muito de protetores UV, então isso passa muito pela formulação desse produto. Seja ele também da fermentação sólida ou vindo da fermentação submersa, essa formulação desse produto, ela é importante. Passa desde a formulação, não só para segurar o shelf life, mas para também melhorar
a adesividade, se vai ter que colocar surfactante, como que vai ficar a calda durante o processo de aplicação também, e o tipo de embalagem que a gente vai usar. Eu até estava discutindo com você, mas anteriormente, né, eu e o Renato estávamos colocando fungo, esporos. Conheço um produto praticamente que tem a embalagem que ela é translúcida. Os demais, ela é daquela embalagem de alumínio, a embalagem ela é opaca. Tá? Até Renato, mas e aí? É para evitar, como você mesmo diz, estresse oxidativo, é para evitar a luz? Qual é o impacto da embalagem em cima desse produto que ele está sendo comercializado? Não, hoje sim, né? O pessoal que trabalha com formulação aí sabe mais do que eu. O pessoal usa muita coisa que visando fazer essa proteção. Acredito eu que essas embalagens metalizadas, essas embalagens mais opacas, assim, as embalagens têm realmente essa finalidade de realmente filtrar e reduzir a chegada de luz em cima do produto, né? Por conta de possibilidade de oxidação, fotooxidação, alguma coisa do tipo. Mas eu creio assim que essas embalagens metalizadas, por exemplo, essas embalagens mais leitosas, elas tendem a conferir uma proteção aí contra danos por fotooxidação mesmo, né? Por exemplo, metabólicos, fermentação, vamos falar de fermentação submersa aí, de inoculantes, de bacilos, né? Numa fermentação não é somente célula que você tem ali crescendo. Durante esse crescimento celular, você tem a produção de um monte de proteína, um monte de enzimas, né? Inoculantes de um monte de fitohormônios, que quando você incide uma radiação aí, seja ela do espectro visível ou do infravermelho ou do ultravioleta, você acaba danificando alguns desses metabólitos, dessas proteínas. Então, acredito eu que essas embalagens, por exemplo, hoje muitos bacilos gram-positivos em geral para controle biológico, né, eles são aquelas embalagens brancas opacas. E aí, creio eu que confira essa proteção. Tem muitas empresas hoje colocando as embalagens, os inoculantes em bag, mas eles colocando dentro daquela caixinha, né? Que eu não sei dizer se é realmente esse o objetivo, mas que além de ser uma coisa mais prática, acaba sim protegendo, né, as células que estão ali contra essas radiações solares. Entendeu? Aí, pensando nesse modo, eu acredito que seja uma coisa que vem ganhando espaço aí, essa visão de proteção contra a radiação. Pessoal, só um paralelo aqui, eu coloquei no chat do Meet aqui, né, nesse chat aqui na lateral, um formulário para vocês preencherem, fazerem uma avaliação desse evento, né, sugerir novos temas. Enfim, se vocês puderem depois preencher e enviar esse formulário para mim, e aí se vocês tiverem dúvidas também, pode mandar e-mail para mim, que eu encaminho para o William aí. O professor Gilberto acabou de me mandar uma mensagem, né, ele teve um imprevisto e talvez ele não consiga realmente nem entrar agora no final. E eu queria abrir esses 20 minutos aí que a gente tem, né, para vocês fazerem perguntas, se vocês quiserem fazer consideração. Eu queria agradecer muito ao pessoal da Albion, aí, ao William, ao resto do pessoal que está aí participando da apresentação também, se vocês quiserem falar alguma coisa. William, Renato, gostaria de fazer uma pergunta referente à formulação.
Bom, eu faço uma multiplicação. Nós não trabalhamos com fungos ainda aqui, né? Mas tudo bem, eu faço uma multiplicação submersa, eu gero os fonídeos, os esporos, beleza. Aí eu faço uma formulação, só que eu não quero centrifugar essas células. Eu quero pegar o meu meio de cultivo fermentado com tudo ali e fazer uma formulação. Então, digamos que eu faço essa formulação e esse fungo vai continuar, de repente, se multiplicando ou degradando aqueles componentes que estão na fórmula, né? Como é que eu faria para estabilizar ele para que isso não aconteça? Existe algum... Como é que se faz isso? Essa é a grande... perdão, não é a Valentina. Não, é Ivan. Essa é a grande dúvida e o grande desafio hoje na fermentação submersa, tá? É manter esse fungo viável nessa fermentação, seja ela saindo da fermentação livre, se você for partir para a parte de pó, ou se você for partir para a parte dela líquida, é manter esse fungo viável, essa estrutura viável, sem que ela germine dentro do deck, tá? Porque é muito comum, até nas a fermentação, depois que você sair da fermentação, como por exemplo em Bovéria, esses blastosporos, que são as estruturas formadas, eles germinam e ela forma linhas de hifa. As hifas formam tipo cabelos, literalmente compridos dentro do bag. Algumas formulações, mesmo que você trabalhe com pressão osmótica diferente, ou que trabalhe com viscosidade diferente, produtos diferentes dentro da formulação do seu produto, dentro da formulação dele também vai permitir o crescimento dele, muitas vezes daqui 2 meses ou 1 mês. Então a gente não tem uma formulação ainda estabelecida para, vou te falar o seguinte, pega 50% do teu produto, mistura com 20% disso ou 30% disso, você vai manter a viabilidade do teu fungo da fermentação submersa por 6 meses a 1 ano. Infelizmente, essa informação eu não consigo te passar, porque eu também não tenho, e nós estamos trabalhando para tentar exatamente isso, manter a viabilidade desse fungo no maior tempo, que é o período de shelf life dele, dentro da fermentação submersa, tá? Porque nós temos hoje, tá, no mercado uma patente que ela, salvo engano, ela já está liberada aqui no Brasil, uma patente que ela foi liberada com o pessoal da Embrapa e da Exalc, que é para Bovéria, Metarrhiza e Giardia, produzidos em fermentação submersa, mas eles utilizam o processo de spray dryer, que é um processo que, dependendo da quantidade que você trabalha, ele pode ou não ser viável. Né? Depende muito da maneira como da quantidade que você trabalha para avaliar a viabilidade do uso dessa tecnologia. E ela é patenteada, mas você acaba tendo, ao final do produto, ao final do processo, né, o seu produto ele acaba sendo em pó. Só complementando alguns produtos que eu vi, conheci, né? Eles fazem provavelmente a fermentação sólida e aí extraem isso e colocam num óleo que tem baixa atividade, aí tranquilo, mas agora tu sair do líquido e fazer uma formulação, claro, tu reduz a atividade de água com muitos compostos, mas tu não consegue eliminar, né? Esse é um desafio bem interessante. Esse foi quando eu comecei a trabalhar com fermentação submersa, essa foi a nossa primeira linha de trabalho. A gente partiu do pressuposto que o esporo, quando a gente produzir lá no arroz, retira esse esporo, faz essa suspensão, e aí a gente trabalha com óleo, que seja um óleo mineral ou um óleo vegetal, depende muito. Nós trabalhamos com essa suspensão de esporos e aí pega e trabalha talvez com espessante, reduzindo realmente a atividade de água, porque para esporo dava certo.
E aí quando a gente conseguiu, quando a gente obteve blastosporos, a gente matou todo o fungo. Ele não germinava. Claro, isso aí a gente foi depois trabalhando em concentrações diferentes e ainda assim a gente tem caminhado agora para outras vertentes. Uma coisa interessante para colocar sobre fermentação e formulação e estabilização, né? Hoje, o conhecimento aberto, obviamente, né, que se tem sobre formulação e estabilização de fermentação sólida é muito maior do que o conhecimento de fermentação submersa. Até por conta dessa complexidade de coisas que você tem na fermentação submersa, né, que é célula, é metabólita, proteína, é a célula que você termina a fermentação, ela ainda, que você determina que chegou naquele pico que você quer, ela ainda vai continuar crescendo. Aí na hora que você fala assim, eu quero que essa célula pare de consumir, mas eu preciso ter o cuidado de fazer ela parar de consumir sem matar a célula, deixar ela inativa. Então assim, é muito complexo isso ainda, né? E as poucas informações que tem, elas, com sucesso, elas estão fechadas, né? Porque por conta de patente, de segredo industrial. Perfeito, muito obrigado, pessoal. Se alguém quer fazer mais alguma colocação? Abre o teu microfone, Ana. Ana, o pessoal da Albion aí, quiserem falar mais alguma coisa, Ana? Ah, tá. Ela tá com problemas no microfone. Bom, Ana, se quiser, pessoal, se vocês quiserem mandar alguma pergunta aqui pelo chat também, tá? A gente tem mais 9 minutos, ainda até que o Google encerre a chamada, tá? Se vocês quiserem fazer mais alguma colocação. Eu gostaria de agradecer também, de novo, né, a todos que estiveram aqui, né, apoiando esse projeto, que começou, a Albion novamente, ao William, que participou com a gente hoje. E muito obrigado a todos. Eu agradeço a oportunidade, Renato. Embora o professor não conseguiu vir, acredito que a gente tenha discutido e tenha construído aí uma discussão interessante a respeito do tema. Embora a gente abordou vários aspectos, fugindo um pouquinho da luz também, mas ele acho que contribui muito para a construção do conhecimento. A gente pode programar um jornal desse só sobre o processo, e aí dá pra ficar um dia inteiro aqui falando de teorias, enfim, estratégias de fermentação que se bobear não dá. Realmente é um tema bem diverso, e quando a gente fala em seleção de meio de cultura, a gente não está falando apenas a gente fala dos nutrientes que está colocando. Aí depois você passa por toda essa parte do bioprocesso, velocidade de agitação, aeração, pressão, tudo isso interfere no crescimento do fungo. E trabalhar com esses parâmetros também é uma segunda fase do processo. Né? Depois do meio estabelecido, o processo estabelecido, e aí que a gente consegue a formulação. Claro que muitas das vezes a gente caminha com todas as coisas simultaneamente, né? Porque na indústria a gente não pode parar e não pode esperar. Não podemos esperar
sair o resultado, muitas vezes o resultado de uma fermentação, de um melhor meio, ou daquela melhor formulação. Então, ao mesmo tempo que se está em teste de uma formulação, a gente já está trabalhando com uma segunda formulação, com um segundo meio. Muitas das vezes a gente trabalha com meio específico, tem um bom rendimento, e aí você chega lá na frente, ele não dá, os componentes do meio, ou o aspecto do meio não fica um aspecto visivelmente satisfatório, ou ele tem estruturas que a formulação não vão conseguir resolver. Então a gente volta de novo para o processo da fermentação. Então, como o Alex colocou, né? É um mundo de hipóteses. Igual a parte de produção de micro-organismos aí, né, em geral, aí, ela é muito ampla. O único detalhe é que na indústria a gente não pode parar, né? Uma coisa vai tocando junto com a outra e 30 coisas acontecendo ao mesmo tempo, e a gente vai seguindo e caminhando aí com as atividades. Pessoal, Carolina? Boa noite, tudo bem? Boa noite. Eu comecei agora nesse mundo da fermentação, né, utilizando fungos para produção de produtos, e eu caí hoje, né, que o professor que acabou mandando para mim sobre essa reunião hoje. Eu gostaria de saber como que vai ter mais, se existe um grupo, como é. Poderia passar mais informações, professor? Caroline, quinzenalmente, tá? A gente tem esses eventos, tá? E eu passei o meu e-mail no chat. Depois você me manda o seu e-mail e aí eu te adiciono no LinkedIn, e aí eu sempre vou postar lá as datas do evento, o tema, quem vai participar e o link para o acesso ao evento. Perfeito, muito obrigada. Agradeço hoje, né, que esse é um tema que eu até busquei na literatura em relação à luz, né, se apresenta hoje ou não, e foi bem pertinente a discussão de hoje. Agradeço. Não, eu que agradeço você ter participado. De onde que você é? Eu estou falando de Bandeirantes, Paraná. Ah, sim, com o professor Leopoldo? Exatamente. Conheço o professor Leopoldo. Então, estamos no início dessa jornada, então, quanto mais informação, mais contato a gente tiver sobre o assunto, melhor, né? Sim, eu vou compartilhar com vocês aqui o meu LinkedIn e aí vocês podem pedir para me adicionar, né? Podem mandar o convite e lá sempre vai ter essas divulgações, esses eventos. Tá, e eu deixei meu e-mail também no chat aqui. Muito obrigada. Pessoal, a chamada vai encerrar em 3 minutos e ela encerra assim muito automaticamente. Eu queria agradecer a todos, tá, que participaram aqui, ao William, ao pessoal do Albion aí, o pessoal do Paraná. E muito obrigado por vocês terem vindo, tá? E nos vemos daqui a 2 semanas. Obrigado a todos. Renato, muito obrigado pela oportunidade. Tenham todos uma boa noite. Um abraço a todos, até mais. Valeu, pessoal. Obrigado, Renato. Obrigado, William. Obrigado, pessoal. Até mais. Falou. Boa noite. Boa noite, até mais.